Tá, começou. Então tá, pessoal, boa tarde. Estamos iniciando aqui mais uma edição da série de seminários de inteligência artificial da Unicinos. Para inaugurar a série desse ano, a gente trouxe aqui o convidado nosso, que é o Dr. Ricardo Grunitzky. O Ricardo vai apresentar a palestra com o título Profissão Pesquisador em Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, uma visão da Zona Franca de Manaus. O Dr. Ricardo é pesquisador em inteligência artificial no CIDIA, Instituto de Ciência e Tecnologia, localizado em Manaus, onde atua no desenvolvimento de soluções para Samsung e mercado global. Também é professor de disciplinas de IA nas faculdades IDAM, no Amazonas, FURB, em Santa Catarina. Possui graduação em Sistemas de Informação pela UDESC, CEAV, é mestre e doutor em Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e sua área de atuação envolve principalmente problemas de aprendizado por reforço, visão computacional e realidade aumentada. Ricardo, gostaria de agradecer mais uma vez a tua disponibilidade em participar desse nosso evento, né, em compartilhar um pouco da tua experiência com a gente e trazer um pouco dessa visão aí de mercado, né, mercado com pesquisa, que é uma coisa que a gente, aqui no Brasil, a gente ainda engatinha um pouco, né, não tem tantas empresas fazendo isso, e eu fico feliz que tu tenha se disponibilizado aí para conversar com a gente sobre isso, sobre a tua pesquisa e outros assuntos. Eu vou passar a palavra para ti então, Ricardo. Nesse meio tempo eu vou deixar então a minha câmera desligada e o meu áudio também, mas eu vou ficar aqui o tempo todo e qualquer coisa, se tiver algum probleminha eu te aviso aqui, tá bom? Obrigado mais uma vez pela participação. Então, obrigado, Gabriel. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer poder compartilhar um pouco dessa minha vivência dentro do CIDIA. Eu vou compartilhar minha tela e abrir a apresentação, então. Só me avise se vocês estão vendo a tela. Sim, estamos. Então, mais uma vez, Gabriel, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso poder compartilhar essa minha visão de quem saiu da academia e acabou entrando no mercado de trabalho dentro de institutos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A ideia dessa apresentação é mostrar como o que me motivou a chegar no Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, o instituto que eu trabalho, o tipo de pesquisa que é desenvolvido dentro desse instituto e algumas oportunidades, principalmente para quem está em busca aí de uma colocação profissional, recolocação profissional nessa área de pesquisa, dentro desse ecossistema de institutos. Então, eu sou Ricardo Grunitzky, como vocês já sabem, eu sou natural de Anita Garibaldi, Santa Catarina, tenho 29 anos e atualmente eu moro em Manaus, vim para cá há aproximadamente 2 anos para trabalhar como pesquisador no CIDIA e eu gostaria de contar um pouquinho como foi essa minha jornada para chegar até aqui. Então, quando eu fazia graduação, durante todo o período da graduação eu fui bolsista de ensino, pesquisa, extensão, bolsista voluntário, e no final do curso eu era bolsista de iniciação científica, e eu estava com bastante afinidade na área, não tive oportunidade de fazer um estágio em empresa na época, e eu estava bem seguro de que eu queria seguir carreira acadêmica, e então, por conta disso, eu acabei entrando no mestrado. No mestrado também eu acabei sendo bolsista durante todo o mestrado. A transição do mestrado para o doutorado foi natural, onde eu continuei sendo bolsista, trabalhando em projetos de pesquisa. E quando eu terminei o doutorado, eu estava meio saturado dessa vida de bolsista e eu queria algo mais estável, eu diria. Então, por isso, eu fui em busca de uma colocação profissional, não optei por seguir no pós-doutorado, na época eu até tive algumas possibilidades, mas eu optei por buscar outros caminhos. Então, o caminho natural, eu nunca tinha até então trabalhado na indústria, principalmente na área de software,
Então, eu acabei procurando posições para trabalhar como professor em universidade, mas universidades que me permitissem atuar como pesquisador, que era o que eu sabia fazer e até então queria continuar fazendo. Então, na época, isso foi lá por 2018, eu me deparei com um cenário onde tinha poucas universidades com posições em aberto naquela ocasião para professor. Acabei fazendo alguns concursos, mas não eram bem na minha área, então acabei vendo que num curto prazo eu não conseguiria seguir nessa linha. Aí eu acabei mudando um pouco a minha estratégia e comecei a procurar algumas posições na indústria. Lá para 2018 estava começando a ficar bem forte essa moda de cientista de dados. Existia muita posição nessa área e eu comecei a fazer várias aplicações. Mas acontece que eu me deparei com um cenário em que muitas vezes eles solicitavam um perfil de pesquisador, mas na hora da atuação o que eles queriam mesmo era um desenvolvedor. E aí esse cenário acabou sendo meio frustrante para mim, tanto por conta da atuação, quanto na época por conta de remuneração. E aí, através de um amigo, eu acabei descobrindo os institutos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Teve um colega meu que acabou vindo para Manaus antes de mim, e ele começou a trabalhar no instituto e me apresentou uma vaga, achei interessante, apliquei e fui contratado, então, fui contratado no CIDIA. O CIDIA, ele é um instituto de ciência e tecnologia, ele é sem fins lucrativos, é um instituto privado, ele é localizado no Amazonas. Esse instituto, então, atualmente ele conta com mais de 1.500 colaboradores. Na apresentação aqui eu coloquei 1.300, porque nós estamos em expansão, e existe um planejamento aí para o Instituto aumentar ainda mais. Desses profissionais, tem vários níveis de formação, mestres, doutores, especialistas, e aqui é um ambiente onde o perfil do pesquisador ele é necessário e muito bem valorizado. Então, antes de apresentar um pouquinho mais sobre o que o Instituto desenvolve, eu gostaria de mostrar um vídeo institucional que foi criado em 2019, quando nós mudamos para essa sede, que é o CIDIA Amazon Tower, só para vocês terem uma noção assim, de como é o ambiente dentro do Instituto. Até onde a criatividade pode nos levar? Nunca saberemos ao certo. O que sabemos é que hoje ela nos trouxe até aqui e uniu um grupo de profissionais talentosos num único lugar. Um instituto de pesquisa que é orgulho para o Amazonas, que vive no futuro, que enxerga além do que se vê. Foi um belo desafio concentrar os 3 prédios do CIDIA em um só, principalmente porque nós tínhamos a missão de tornar esse prédio um ambiente que pudesse alavancar a inovação e a criatividade. Tivemos a oportunidade de fazer de benchmarks de escritórios de tecnologia espalhados em vários locais do Brasil e do mundo. Então, hoje eu posso afirmar que aqui no CIDIA nós temos o que há de melhor em termos de ambiente colaborativo, de ambiente confortável. Hoje tem várias áreas de descompressão no prédio, onde as pessoas podem se sentar, interagir, trocar ideias sobre tecnologia, sobre o que elas estão fazendo. Então, às vezes até o assunto que você quer conversar não é um assunto tão fácil, mas se o ambiente te ajuda, é um ambiente mais confortável, mais descolado, digamos assim, você consegue ter um resultado muito melhor. Então isso é algo que o CIDIA fez questão, na sua infraestrutura, deixar isso como marca. Antes a gente, às vezes, para falar com um time, a gente tinha que sair de prédios, né? Então hoje eu subo andares. Hoje o CIDIA conta com toda a sua equipe num único prédio, unindo cada vez mais as mentes que transformam a tecnologia e engrandecem o nome do nosso estado no mundo inteiro. Nossos colaboradores, eles são profissionais assim raros de encontrar. Então é nosso objetivo mantê-los, né, aqui num ambiente que pudesse ajudá-los a desenvolver bem o seu trabalho. Então, mais difícil do que atrair é manter, e a estrutura nos ajuda nesse sentido. E assim é o CIDIA hoje, muito mais que um local de trabalho.
Uma família enorme e talentosa, cada vez mais unida e sonhando cada vez mais alto. O CIDIA vem se transformando, se adaptando muito rapidamente. Então, assim como as tecnologias se transformam e mudam muito rápido, o CIDIA vem mudando na velocidade da luz também. Nós entendemos que temos a missão de ajudar a alavancar o polo digital de Manaus. A gente entende o nosso papel, entende que nós somos protagonistas em fomentar e incentivar que todo mundo se conecte para a gente criar, de fato, uma nova matriz econômica em Manaus na área de tecnologia. Hoje eu me sinto realizada, de ter cumprido essa missão e feliz de poder, junto com o CIDIA, proporcionar esse ambiente de trabalho para os nossos funcionários. Estamos, assim, com o sentimento de dever cumprido. Levando para o mundo inteiro a tecnologia desenvolvida no meio da floresta. Então, quando eu cheguei em Manaus, eu cheguei no mês da mudança para o prédio novo. Naquela ocasião, em 2019, o Instituto tinha aproximadamente 1.000 pessoas e 3 prédios. Eles acabaram migrando todo mundo para um único prédio, no intuito de concentrar toda a equipe nesse prédio. É um prédio super moderno, bonito. Eu acredito que é o prédio mais imponente aqui de Manaus. E hoje o CIDIA acabou, felizmente, continuou crescendo e crescendo, e hoje nós já estamos novamente com 3 prédios, porque o prédio atual não comporta mais todo o time. Estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Beleza. Então, eu vou apresentar agora um pouco da atuação do Instituto, de maneira bem abrangente, porque o Instituto tem várias linhas de atuação. Mais para frente eu vou apresentar alguns projetos que a gente desenvolve. Eu, particularmente, desenvolvo também, atuei nesses projetos, assumindo o meu papel de pesquisador, mas vou mostrar algumas outras áreas do Instituto agora rapidamente para mostrar algumas outras áreas eventuais áreas de interesse para o pessoal. Então, o nosso Instituto ele também tem um laboratório de acreditação de eficiência energética. Então, quando televisores aqui do Polo Industrial de Manaus são produzidos, para eles receberem aquele certificado de consumo de energia, de eficiência energética do Inmetro, eles passam por testes no nosso laboratório. Então, o nosso laboratório ele é o único laboratório da região norte. Essa é uma das frentes do CIDIA. Então, outra frente é um estúdio de desenvolvimento de jogos. Esse é o estúdio que se chama Black River. Esse estúdio ele é um estúdio bem profissional, ele contém uma equipe bem profissional, tanto da área técnica de desenvolvimento de jogos, de tecnologia, quanto da parte de criação do jogo em si, roteiro. Existe profissional específico para criar roteiro, profissional específico para a criação da sonografia e assim por diante. É um estúdio, então, bem profissional, tem vários jogos famosos, vários jogos que já receberam prêmios importantes nessa área de jogos. Outra frente também muito forte do CIDIA é o CIDIA Themes, que é uma unidade dedicada à criação de temas para dispositivos móveis, principalmente celulares Samsung, Samsung. Esses temas eles são disponibilizados na Galaxy Store, e além da criação da parte, digamos assim, artística dos temas em si, existem várias atividades de pesquisa relacionadas a esse time, que desenvolvem ferramentas que dão suporte à criação de temas. Por exemplo, um problema muito recorrente na criação de temas é detectar problemas de contraste. Essa atividade muitas vezes é feita de forma manual, e nós temos times de pesquisadores trabalhando para desenvolver ferramentas para automatizar esse tipo de teste. Então, tem um pessoal trabalhando com modelos de IA para detectar de forma automática esses problemas de temas nos diversos modelos de dispositivos em que aquele tema é aplicado. O CIDIA também, ele possui o espaço chamado Manaus Tech Hub, que é um espaço para aceleração de startups.
Então, se você possui uma startup que quer ser acelerada, existe esse ambiente no Cydia, que é o Manaus Tech Hub. Nesse ambiente, então, você consegue desenvolver teu negócio, você pode contar, então, com o suporte também do Cydia no desenvolvimento de projetos. Esses projetos eles podem ser oriundos de verbas de programas de prioritários, de aceleração e tudo mais. Então, é um espaço bem interessante para estimular o empreendedorismo na região. E agora que eu falei um pouco das áreas mais gerais do Instituto, eu vou falar mais um pouco agora sobre as nossas competências técnicas. O Cydia, ele possui, então, diversas competências, das quais vale a pena destacar aqui a questão de VR, realidade virtual e realidade aumentada. Nós temos um time bem grande trabalhando em parceria com vários desenvolvedores de dispositivos tanto de realidade aumentada quanto realidade virtual para testar novas funcionalidades, desenvolver novos produtos para esses tipos de dispositivos. Também tem muito projeto que envolve visão computacional e inteligência artificial de modo geral. A questão de automação industrial e health labs são áreas novas que estão sendo desenvolvidas no Instituto. E a questão dos displays de modo geral. Então, o Cydia, ele existe a partir da Lei da Informática. Ele foi criado lá em 2004 e o principal... quando o Cydia foi criado, ele foi criado, então, pela Samsung, porque a Samsung ela tinha bastante verba de P&D para investir e ela resolveu criar, então, um instituto chamado Cydia, que na época significava Samsung Instituto para o Desenvolvimento da Informática na Amazônia, e concentrar o dinheiro do P&D da Samsung nesse instituto. O instituto acabou crescendo e chegou no tamanho que está hoje. O instituto, eu diria que 98% de todos os projetos que nós desenvolvemos no instituto, eles são para a Samsung, mas o Cydia, ele acaba atendendo outros públicos também, com o intuito de poder aproveitar todo o time técnico dentro do Cydia, capacidade técnica dentro do Cydia, para poder levar esse conhecimento aí para outras instituições. Então, existem também projetos que são desenvolvidos para outros parceiros, tanto a partir de verbas de P&D, quanto Green Money, que a gente chama. Existem várias possibilidades de desenvolver projetos com o Cydia. Eu vou mostrar aqui agora rapidamente alguns cases que a gente fez para clientes não Samsung. Nesse caso aqui foi uma experiência VR feita para a Embraer. Na época, eles desenvolveram um novo conceito de veículo elétrico voador e eles gostariam de fazer testes com com esse novo conceito. E aí nós fomos contratados para fazer uma experiência VR para modelar esse novo conceito. Aqui rapidamente outro case de uma área um pouco distinta aqui para a área de saúde, foi o Hospital Albert Einstein. 2 cases foram desenvolvidos aqui para o hospital. No primeiro, era uma experiência VR para estimular médicos a incentivar a prática de parto humanizado. E no segundo, é uma ferramenta para pacientes que auxiliam esses pacientes a realizarem sessões de fisioterapia. Então, instruções AR são fornecidas para o paciente e ele executa os movimentos conforme as instruções. Então, agora que eu mostrei aqui rapidamente alguns das outras áreas de atuação do Cydia, eu vou apresentar, então, a parte do instituto que eu tenho mais domínio, que é o laboratório que eu atuo. Então, eu trabalho num laboratório chamado Mobile Innovation Lab. Esse laboratório ele é um dos 30 laboratórios que existem dentro do instituto, e ele é responsável principalmente por desenvolver projetos para o próprio Cydia, para o próprio instituto, e normalmente de clientes não Samsung. Às vezes a gente acaba desenvolvendo projetos para Samsung, mas
o nosso foco não é o desenvolvimento de projetos para a Samsung. Esse time, aqui vocês estão vendo uma imagem de uma das confraternizações que nós tivemos após a conclusão de projetos. Então, esse time, ele é um time bem diverso, ele é composto por vários perfis, sendo eles desenvolvedores, pessoal que trabalha com UI e UX, tem time de artistas também, e pesquisadores. Eu atuo nesse time como pesquisador. Eu vou mostrar agora um pouco alguns cases que nós desenvolvemos dentro desse time, e ao longo das apresentações eu vou mostrando rapidamente como é o papel, a atuação do pesquisador dentro desses projetos. O legal aqui é destacar que o pesquisador, ele acaba tendo um papel dentro dos projetos que tem uma sinergia muito grande com o produto final. Então, é um mix de desenvolvimento de software profissional com pesquisa, mas com o intuito de gerar um resultado final esperado, digamos assim. Então, esse case é um case bem interessante, ele foi desenvolvido para a Samsung, quando a Samsung estava para disponibilizar, né, lançar um novo dispositivo para a realidade virtual. Ela queria ter alguns aplicativos, e um case que nós desenvolvemos, que repercutiu bastante na mídia na época, foi o Teatro para Todos os Ouvidos. A ideia desse projeto, eu vou apresentar agora um videozinho aqui que vai descrever ele, e depois eu comento melhor. Existem mais de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva no Brasil. A maioria delas nunca viveu uma experiência como essa. Por isso, a Samsung criou o Teatro para Todos os Ouvidos. Um sistema de inteligência artificial, ele consegue reconhecer a voz de cada ator, identificar as frases que estão sendo faladas, e aí a legenda é transmitida para o óculos. É extremamente simples a solução e por isso muito elegante. Dessa vez, o caminho foi o inverso. A Samsung convidou quem não é surdo a se colocar no lugar do outro. Estava passando aqui na Paulista e aí eu vi um pessoal fazendo uma fila e uma caixa gigante com símbolos da Samsung, um óculos, e aí eu achei que seria interessante ver o que tem dentro dela. Logo que eu entrei, eu sentei numa poltrona e veio uma pessoa, só que ela não falou nada, ela só começou fazendo sinais pra mim. Eu não sei falar aquela linguagem. Basicamente a intenção foi levar a pessoa como se ela estivesse sentada na plateia do teatro, mas sem ouvir absolutamente nada. E aí então, quando você começa a disponibilizar a legenda no óculos, eles começam a entender como aquilo funciona. A parte teatral que mostrou para nós pode ser vista, lida e entendida. Me emocionou muito saber que a minha irmã, assim como outros, vão poder entender melhor esse mundo agora. Isso é só o começo, porque a tecnologia está avançando. Samsung Social. Então, essa foi uma ferramenta de inclusão que foi desenvolvida. Vocês podem notar que tem aqui o resultado, então, da atividade do pesquisador é desenvolver, no caso desse projeto em específico, o modelo que faz o reconhecimento da voz e transforma ele em texto. E aí tem todo um trabalho depois de outra equipe de como apresentar essa informação da melhor maneira. O meu atual chefe, a tese de doutorado dele é alinhada com essa área, que é a inclusão, a utilização de inteligência artificial para resolver esse tipo de problema de inclusão. Agora eu vou mostrar um outro case que nós desenvolvemos internamente, que é um assistente de RH. O CID acaba sendo uma empresa bem grande, com muitos funcionários, e foi notado um gargalo dentro do RH, porque muitas pessoas tinham perguntas frequentes, com respostas frequentes, e
Dessa forma foi pensado em criar então um assistente virtual, um personagem, para auxiliar os colaboradores nessas principais dúvidas e tarefas mais recorrentes, de modo que fosse diminuído o volume de trabalho do pessoal da RH. Então, para isso, nós criamos um assistente chamado Denise, que é esse personagem que vocês estão vendo. Em cada andar do prédio existem painéis como esse, onde você pode fazer algumas verificações com a Denise. Atualmente são cerca de 50 tarefas que a gente consegue resolver a partir dela. Por exemplo, se eu quiser reservar uma sala de reunião, eu consigo reservar a partir dela. Se eu quiser saber qual é o meu saldo do banco de horas, eu consigo verificar com ela. Quando é o próximo feriado, eu consigo verificar com ela. Então, eu vou mostrar um videozinho de apresentação dessa ferramenta e depois eu comento ela melhor. Bom dia, Denise. Bom dia. Como posso te ajudar? Qual a situação atual do seu banco de horas? O saldo atual do seu banco de horas é de 4,20. Obrigada. Não foi nada. Então, como vocês podem ver, tem tanto do lado de inteligência artificial, tem a questão do speech to text, text to speech. Teve um pessoal também que trabalhou bem forte nessa área de chatbot. Esse projeto aqui ele teve duração de pouco mais de um ano, envolveu mestres, envolveu doutores no desenvolvimento da IA. Essa versão que vocês estão vendo aqui, ela usava como text to speech, speech to text, os modelos do Cortana, se não me engano, mas agora a gente já está desenvolvendo um modelo próprio, que eu vou comentar melhor lá na frente. Nós temos também algumas soluções que são desenvolvidas inicialmente para resolver um problema interno do Instituto, mas que depois acabam sendo produtizadas e vendidas para atender outros públicos. Aqui eu vou mostrar agora um outro sistema que foi desenvolvido dentro do meu time, que é o Smart Face, que quando a gente chega dentro do Instituto, para você entrar para dentro da área protegida, que nós chamamos, tem que passar por detector de metais, tem uma catraca, e o que a gente usa para usava para autenticação era o crachá, né? E foi solicitado, então, para desenvolver um sistema utilizando reconhecimento facial, e esse sistema se chama Smart Face. Eu vou mostrar um videozinho institucional dele, depois eu comento melhor. Notem aqui que além do esforço para desenvolvimento da parte de software, foi desenvolvido também alguns dispositivos de hardware para fazer a interação com a catraca. Nós não conseguimos permissão pelo desenvolvedor das catracas para
para atuar diretamente nelas. Então, aqui nós demos um jeitinho. Então, aqui, quando a gente olha para o problema de reconhecimento facial, é algo muito popular hoje em dia, mas quando você pensa numa solução que vai rodar na produção e que vai rodar no cenário real, com muitas pessoas, o trabalho começa a ser um pouquinho mais desafiador. Por exemplo, no Cydia, nós já temos um caso de testes de mais de 1.000 faces para avaliar. Então, toda a questão de aquisição de imagens de treinamento, validação de modelos, acaba sendo um ambiente bem menos controlado. Então, muitas vezes a gente tem que abrir mão de boas práticas, digamos assim, de inteligência artificial para atender a regras de negócio. E esse projeto aqui, em especial, ele envolveu um time bem grande, com várias especialidades diferentes. Teve um pessoal atuando na parte de hardware, teve pessoal atuando na parte dos modelos de IA, teve o pessoal atuando na parte do desenvolvimento de mobile para os dispositivos que fazem a leitura e captura das imagens. Teve o pessoal que trabalhou na atuação com o elevador, porque quando você faz a autenticação da face, ele já chama automaticamente o elevador. E na parte de treinamento de modelo de reconhecimento facial, em especial, ao longo do desenvolvimento, vários modelos foram sendo testados e avaliados. Aí tem que tratar questões de pessoas com uso de máscara, sem máscara. E quando chegamos assim, nós tínhamos 3 modelos que já estavam sendo avaliados e eram as melhores soluções até então. Foi feita uma espécie de competição interna entre os pesquisadores, de modo que nós encontrássemos o melhor setup para esse tipo de problema. E nós tínhamos algumas regrinhas específicas lá, que era, por exemplo, o modelo não podia permitir que pessoas não autenticadas, pessoas não autorizadas entrassem na área. Então, ele poderia abrir mão um pouco de travar uma pessoa que é autorizada a entrar, ele não deixar entrar, mas ele não podia de jeito nenhum deixar com que uma pessoa não autorizada entrasse. E nós conseguimos chegar num modelo que trouxesse esse resultado dentro do cenário de mais de 1.000 funcionários do Instituto. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho uma solução que nós fomos contratados, então, por um varejista para desenvolver uma solução que criasse um mapa de calor com base na concentração de pessoas dentro de supermercados. E nós criamos, então, os modelos capazes de fazer o reconhecimento de pessoas e criar um mapa de calor de pessoas. E, na época, nós estávamos participando de uma feira e acabamos fazendo como cenário de testes dessa solução, o cenário da feira, utilizando as câmeras de segurança da feira, e o resultado foi bem legal. Aqui ainda é uma POC, eu vou mostrar para vocês Nós criamos uma solução que reconstrói um mapa de calor baseado na detecção de pessoas e nessa concentração de pessoas em um ambiente. Pode ser um ambiente grande ou um ambiente pequeno. Aqui nós temos um exemplo da reconstrução desse mapa de calor aqui no evento da FESPIM. Nós temos 10 câmeras espalhadas pelo ambiente. Nessas câmeras a gente pega as imagens, detecta as pessoas e reconstrói esse mapa de calor, dada a concentração na planta baixa do evento. O Eric, que vocês puderam ver na apresentação, quando ele começou a trabalhar nesse projeto, ele era mestrando e ele acabou atuando em cima desse projeto na dissertação de mestrado dele. A versão final desse projeto eu não tenho vídeo, mas eu achei interessante mostrar isso da aplicação na feira. Aqui é uma ferramenta que nós desenvolvemos para a Prefeitura de Manaus.
eu acabei não comentando, mas o CIDIA, pelo caráter de Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, ele é um ICT, sem fins lucrativos, ele também consegue... ele tem algumas facilidades para desenvolver sistemas para governo. E esse aqui é um case que nós desenvolvemos para a Prefeitura de Manaus, que é um aplicativo de turismo, que envolve várias funcionalidades de realidade aumentada, a inteligência artificial, sistemas de recomendação. Eu vou mostrar rapidamente aqui um vídeo de apresentação. O áudio original do vídeo não é esse, mas o YouTube não permitiu que eu publicasse o vídeo com o áudio original. Então aqui é uma funcionalidadezinha que tem no aplicativo, que é um mapa da cidade em AR, com os principais pontos turísticos. Aí uma vez você desenvolvendo, informando algumas informações sobre a sua estadia e disponibilidade em Manaus, através da leitura desse perfil, o sistema ele tem sistemas de recomendações embarcados, que com base no teu perfil, então, ele sugere roteiros para o período que você estiver na cidade. Tem também uma estratégia aqui gamificada para estimular os usuários a utilizarem o sistema. E também a questão de dashboards. Para os gestores do aplicativo, então tem um módulo bem pesado, assim, com questão de análise de sentimento de comentários de usuários, e toda a questão de dashboard de utilização da ferramenta. Então, essa ferramenta ela já está funcionando e já está sendo utilizada aqui em Manaus. Eu participei do desenvolvimento de uma funcionalidade que acabou não entrando ainda na versão atual da ferramenta, que era um classificador de imagens a partir de pontos turísticos, de um dos 12 principais pontos turísticos, ou melhor, a partir de cada um desses 12 principais pontos turísticos que são mapeados na ferramenta, a ideia era que a partir de imagens pudesse detectar qual era o local. Então, vamos lá para o próximo. Agora é um aplicativo que foi desenvolvido por um instituto, a partir das necessidades da pandemia. E o legal desse aplicativo é que ele envolve vários perfis, vários times, inclusive um pessoal da saúde. Eu vou mostrar agora mais um vídeo dessa solução. Então, a ideia desse aplicativo é que, a partir de uma pesquisa realizada pelos profissionais de saúde do Instituto, foi desenvolvido um questionário de avaliação, e a partir das respostas desses questionários, os profissionais de saúde poderiam determinar se o colaborador estava apto ou não a ir para o prédio. Então, se não me engano, são 12 ou 13 questões que o funcionário responde, e com base nas respostas desse questionário, o sistema permite ou não que você adentre no prédio. Além da parte de desenvolvimento de software, existe também aqui uma questão de dashboard que permite realizar análise de tendências sobre a pandemia, especificamente dentro do Instituto. Hoje, infelizmente, a gente recebeu a notícia de que atualmente não temos nenhum caso ativo entre os colaboradores. E esse aplicativo ele teve tanto sucesso
que ele acabou sendo utilizado em várias fábricas da Samsung e em vários outros clientes, inclusive órgãos governamentais aqui do Amazonas. Então, é uma ferramenta que teve bastante repercussão, inclusive na mídia nos últimos tempos, e de atividade de pesquisa, teve um esforço muito grande da parte de área de saúde, parte de compliance, digamos assim, porque envolve dados pessoais, e tem dados que, por exemplo, o teu gestor direto não pode saber aquela informação, mas aquela informação ela pode estar acessível para o pessoal da equipe médica. Então, foi um projeto com bastante aprendizado. E agora, até agora eu apresentei para vocês alguns dos projetos assim que envolvem atividades de pesquisa, mas que a gente desenvolve esperando um determinado resultado. E agora eu vou apresentar para vocês alguns projetos que são projetos de mais longo prazo dentro do Instituto. Em específico, eu vou apresentar 2 projetos que são os que eu estou envolvido, em que nós temos mais liberdade, assim como acontece muitas vezes na academia. Então, o primeiro deles, como eu apresentei para vocês, nós possuímos aquele nosso assistente virtual, que é a Denise, e foi levantado, então, a possibilidade de tornar a voz da Denise sensível a algumas emoções. E as emoções seriam neutro, raiva, medo, tristeza, alegria e surpresa. Foi investigado e descobrimos que não existia nenhuma ferramenta no Brasil que fizesse, não só no Brasil, mas no mundo, que fizesse isso para português. E então começamos o desenvolvimento do nosso próprio sintetizador de voz com emoção. Foi desenvolvido então um dataset com mais de 200 horas de gravação em estúdio profissional. São mais de 87 mil entradas de áudio. E atualmente nós estamos testando alguns modelos de Deep Learning nesse projeto. Ainda não... É um projeto que ele está começando. Nós acabamos de adquirir o dataset e fazer alguns testes. Inclusive, estamos pleiteando aí uma parceria junto com o professor Gabriel nesse projeto. E esse é um exemplo, então, de projeto de pesquisa em que se tem mais liberdade de desenvolvimento a longo prazo, se pode explorar mais coisas. Um outro projeto que nós temos também são... Dentro quando você chega no instituto, muitas vezes você tem que... Se você não conhece o prédio, se faz necessário se deslocar até alguma sala para participar de uma reunião ou algo do tipo. Como o prédio possui mais de 80 ambientes, acaba sendo complicado direcionar essa pessoa para o local correto, e muitas vezes alguém tem que acompanhar da recepção até no local desejado. E aí foi pensado, então, em desenvolver uma experiência AR que permitisse guiar essa pessoa, então, dentro do Instituto. E esse projeto, ele envolve várias atuações de pesquisa dentro dele. Uma delas é fazer o reconhecimento de cenas, para descobrir em qual cena atualmente essa pessoa está, e isso é feito a partir de imagens. E eu acabei trabalhando, então, dentro desse projeto de reconhecimento de cenas. Existem outras frentes em aberto, que são a questão de roteamento, a questão de localização. Então, tem vários times trabalhando com projetos distintos, mas que o objetivo final é, assim como às vezes a gente chega no hospital e te mandam para algum lugar e dizem assim, segue a faixa amarela, a ideia é que o pessoal da recepção te entregue um dispositivo AR ou VR e esse dispositivo te guia até o local desejado. Então, aqui também é um projeto de longo prazo dentro do Instituto, onde
se tem mais liberdade para testar coisas novas, propor coisas novas, e eu acabei atuando também dentro desse projeto. Outra frente bastante forte do meu time, né, que é o Mobile Innovation Lab, ou MIL, que a gente chama, são as prospecções. Então, muitas vezes, clientes chegam até nós, parceiros, com ideias, e de forma muito rápida nós temos que criar, então, uma POC para motivar o cliente ou parceiro a dar continuidade naquela ideia, mas com algo mais complexo. E aqui eu vou mostrar para vocês agora um caso em que a gente teve que desenvolver um sisteminha bem rápido para exemplificar uma ideia. Aqui era um problema de uma fábrica. Então, as fábricas, elas possuem linhas de montagem e os profissionais que trabalham nessa linha de montagem, eles recebem um documento chamado Instrução de Montagem, que é um papel com um roteiro de como eles têm que montar cada peça. E o objetivo desse funcionário, então, é montar cada peça sem pular uma etapa ou sem esquecer uma etapa. Mas acontece que existem muitas falhas humanas nesse processo e aqui nós estávamos tentando convencer esse pessoal da fábrica que era possível fazer uma experiência AR com realidade aumentada para trocar, então, o papel por instruções AR. Aqui também nós aplicamos dentro do âmbito daquela feira. Como vocês podem ver aqui no vídeo que eu vou mostrar a seguir, a ideia é simular um processo de montagem. Aqui nós estamos tentando montar a letra S com blocos de Lego. Essa letra S, ela segue, então, alguns critérios específicos de cor e tamanho de peça. E existem duas interações aqui principais. Nessa base, existem marcadores, então, que o AR utiliza para fazer a ancoragem de objetos, mas o AR ele precisa saber, então, em qual estágio da montagem o objeto está. E aí que entra a parte de Machine Learning. Então, nesse projeto, a minha atuação foi desenvolver modelos de classificação de imagem para identificar, então, qual era o estágio do processo de montagem. E teve um colega que desenvolveu a parte de interface. Então, isso aqui foi um projetinho rápido que a gente fez para uma prospecção, projetinho de 3, 4 dias, mas que o resultado foi bem interessante. Notem que sempre que uma peça nova é colocada, uma instrução AR é apresentada no dispositivo. O legal de desenvolver esse tipo de projeto é que muitas vezes a solução ela pode parecer muito direta, mas quando você coloca para rodar, por exemplo, um modelo de classificação dentro de um dispositivo, você testa num determinado cenário por alguns segundos ou alguns minutos. Mas quando você pensa em uma ferramenta que tem que rodar durante um turno, por exemplo, de 8 horas, aí você já se dá de cara com problemas de superaquecimento, travamento de APIs ao longo de vários períodos de execução. E aí entra aquela questão de você muitas vezes abrir mão um pouco de acurácia para tornar o modelo um pouco mais simples. Então, tem todo um trabalho aí para atender a problemas de negócio. Então, o legal desse projetinho, que embora ele seja bem simples, nós apresentamos ele também para a Samsung, e a Samsung nos pediu, então, uma POC parecida, mas com instrução de montagem de televisor. Então, a ideia era que quando você comprasse um televisor, ao invés de você utilizar o manual em papel, você utilizasse o celular para guiar o passo a passo da montagem. Então, aqui foi um projeto bem semelhante. Tem um aplicativo. Esperar carregar o vídeo. Nesse aplicativo, então, você define o que você vai instalar no aparelho.
E aí, uma vez você respondendo esse questionário, o aplicativo, então, a partir de visão computacional, ele detecta onde está a televisão e aí ele começa a sugerir quais são as etapas da montagem. Aqui, primeiro, ele detectou qual é a televisão, onde está a televisão, viu que a televisão estava sem a base, imediatamente sugeriu a instalação da base, conforme indicado pelas instruções da EL. Aí, uma vez identificada a base, novamente, o classificador de imagens, ele detecta qual é a porta de energia. Agora vocês estão vendo a porta de energia e sugere a conexão do cabo. E o mesmo ele faz para as demais portas que foram selecionadas. Então, esse aqui é um exemplo de projeto que o Cydia também desenvolve para Samsung, mas não é esse a grande área de atuação do Cydia. O Cydia atua muito na questão de tradução de sistema operacional, testes, adequação de rede, teste em redes. Então, tem muito do que suporta a operação da Samsung na América Latina é desenvolvida pelo Cydia. E esse aqui é um exemplo de muitas das POCs que a gente desenvolve que não acabam virando produto, mas que são bem interessantes. Agora, um outro projeto que eu participei do desenvolvimento, só quero verificar aqui como que eu estou de horário. Já estou quase estourando, mas eu vou apurar aqui para terminar rapidinho, então. Esse projeto aqui ele foi bem interessante porque ele envolveu pesquisadores de várias áreas. Nós fomos solicitados, então, a desenvolver uma balança dessa de supermercado para pesar frutas, verduras, etc., que utilizasse visão computacional para reconhecer o produto que estava na balança e já gerar a etiqueta de forma automática. Então, aqui eu atuei na parte de classificação de imagens, classificar, então, detectar qual é o tipo de fruta que está na base, mas aqui teve um trabalho muito forte de UI, UX, teve time de pesquisadores, teve doutor em antropologia que ia em supermercado fazer estudo para detectar, por exemplo, se era melhor o botão ficar do lado direito, do lado esquerdo. É um time, assim, bem diverso, mas que o resultado final é bem interessante. Isso aqui é uma das versões que a gente desenvolveu. A versão mais atual é bem mais bonita, não utiliza como hardware um notebook, e tem um visual bem elegante, tem uma base para treinamento. Se você quiser treinar uma nova fruta, você consegue treinar no próprio totem. É uma aplicação bem interessante. Então, eu vou dar uma corridinha aqui por conta do tempo. Eu mostrei agora algumas das áreas de atuação do Cydia. Como vocês já viram, os times são bem diversos. E o perfil do pesquisador ele está sempre presente. Existem pesquisadores atuando em posições de liderança. O meu time ele atua em muitos projetos que envolvem inteligência artificial. O meu gestor ele é doutor, ele tem noção do que é uma feature de inteligência artificial, quando precisa de atividade de pesquisa num projeto ou não. Na questão de gestão de projetos também, a gente tem pesquisadores, mestres, doutores nessa área, que também tem essa noção de tempo de desenvolvimento de cada feature, de que muitas coisas não são tão previsíveis quanto no processo de desenvolvimento de software tradicional. Nas áreas de desenvolvimento, UI, UX, validação também, nós temos times de validação que são especialistas em testar na produção modelos, features de IA, de modo geral. E é um ambiente bem diferente do que a gente está acostumado a ver na academia. Ele é altamente colaborativo e o resultado do trabalho, então, ele emerge a partir da colaboração e sinergia entre esses vários perfis distintos. O Cydia, atualmente, ele possui várias oportunidades em aberto para quem tem interesse em buscar
recolocação profissional ou uma colocação profissional em todos os níveis, júnior, pleno, sênior, especialista, que é o meu caso. Tem também, eu sei de algumas contratações aí que estão acontecendo de pesquisadores bem sêniores e renomados, que eu acredito que logo vocês vão ficar sabendo, porque é aí do Sul. Em todas as áreas, então, tanto de desenvolvimento, engenharia de dados, ciência de dados, analytics. O CIDIA está com bastante posições em aberto, se vocês verificarem no LinkedIn ou no site do CIDIA também tem todas essas posições que estão em aberto. Recentemente o CIDIA montou duas unidades novas, que é o Health Data Lab e o Automation. O Health Data Lab ele está sendo gerenciado hoje por um ex-aluno da URGS, foi colega meu e do Gabriel de mestrado, se não me engano. E esses times estão com várias contratações em aberto na área de IA, para regime presencial em Manaus. O CIDIA, ele apresenta vários benefícios para quem tem interesse em trabalhar aqui. Salários costumam ser acima da média dos aplicados em outros institutos. Tem a questão de bônus por produtividade, você consegue ganhar até 3 salários adicionais por ano por conta de atingimento de metas. Plano de saúde, seguro de vida, auxílio de transporte, alimentação, plano previdenciário. Para cada R$1 que você coloca no plano de previdência privada, o CIDIA coloca mais R$1 em cima, é um plano bem interessante. Tem auxílio comunicação, cultura, qualidade de vida, existem alguns auxílios e licenças que são além do que a CLT exige. O CIDIA é bem generoso nessa parte. Existe um plano demissional, gratificações por criação de patentes e publicações existiam até pouco tempo atrás, agora não tem mais. Temos médicos do trabalho no Instituto, tem parcerias com farmácias para aquisição de medicamentos. Para quem é de fora, o Instituto oferece auxílio mudança, te hospeda no hotel por algum período, paga um auxílio aluguel por alguns meses. Tem a questão também do flyback, que são passagens para a cidade natal, em geral, uma por ano, algo assim. Além disso, tem outros benefícios por fazer parte do grupo Samsung, então a gente tem acesso à compra direta de equipamento Samsung, descontos em algumas lojas, horário flexível. Eu consigo montar o meu horário com base nas minhas preferências. Existem algumas regrinhas, mas é bem tranquilo. Se eu quiser entrar às 6 da manhã e sair às 3 da tarde, eu posso. Se eu quiser entrar às 10 e sair, sei lá, às 7, eu também posso. Então, é bem interessante. Viagens a trabalho. Para quem trabalha em projeto Samsung, é muito comum ir a trabalho para a Coreia. Incentivos a publicações. Então, tem todo o incentivo à publicação, questão de financiamento de viagens, etc., dentro do Instituto. Se você é mestrando ou doutorando, o Instituto ele te libera algumas horas por semana para você fazer a tua pesquisa, e ainda ele pode pagar o mestrado ou doutorado se for numa universidade particular. E tem a questão também que eles pagam treinamentos e aperfeiçoamentos. Se você quiser fazer cursos no Coursera, por exemplo, eles pagam. Se você quiser fazer um treinamento nos Estados Unidos, você também pode conseguir fazer esse treinamento nos Estados Unidos a partir do CIDIA. Então, eu falei muito do CIDIA, porque é o instituto que eu trabalho e que eu sei que é um lugar muito bom de se trabalhar, mas existem vários outros institutos na Zona Franca de Manaus e na região norte como um todo, dos quais vale destacar o César, Eldorado, FIT e NDT. Além desses institutos, que todos hoje estão com posições em aberto, e existe uma procura muito grande de todos esses institutos aí por profissionais e inclusive pesquisadores. Existem também muitas fábricas aqui na região, como a própria fábrica da Samsung, ela tem aproximadamente 8.000 funcionários, e a fábrica da Honda também tem algo próximo de 10.000 funcionários. Essas fábricas, elas muitas vezes acabam contratando profissionais dessas áreas de pesquisa para trabalhar resolvendo problemas de fábrica.
Hoje, por exemplo, eu estou trabalhando em 3 projetos que estão em desenvolvimento, que envolvem problemas de fábrica. Uma é uma montadora de motos, outra é uma montadora de bicicletas, e a outra é uma empresa que desenvolve produtos para varejo. Eu fiz uma pesquisa bem rápida no Glassdoor a respeito de salários, faixa salarial. Esse aqui é um valor aproximado que eu peguei para salários a partir de diversos níveis. Então, para vocês terem uma noção, isso aqui é tudo salário mensal, CLT. O salário para um júnior entra entre 5 e 7 mil, pleno entre 6 e 8 mil, sênior entre 8 e 12 mil, especialista, o salário gira entre 10 e 15 mil reais. Isso aqui é só uma noção para vocês terem um norte. Para quem pretende aplicar para essas regiões, além de afinidade técnica com a área ou a posição a ser aplicada, algumas dicas aqui, então, é importante ter boa comunicação. O inglês, é necessário ter um inglês, no mínimo, razoável. Você não precisa ter um inglês perfeito, mas tem que ser capaz de participar de uma reunião, se comunicar, ouvir. Então, é muito importante ter um inglês mínimo aí para poder atuar nesses institutos como pesquisador. Capacidade de trabalhar em equipe. Quem vem da universidade como eu, muitas vezes é acostumado a trabalhar sozinho e não tem muita experiência com trabalhar com times diversos, e isso eu já presenciei várias situações onde isso se tornou um problema, não comigo, com outras pessoas, e tem pessoas que realmente não conseguem trabalhar em equipe. E, então é muito importante conseguir trabalhar em equipe, em equipes com perfis bem distintos, como, por exemplo, eu citei anteriormente, a minha linha de pesquisa é inteligência artificial, e muitas vezes eu trabalho em projetos que têm pesquisadores com doutorado em antropologia, e tem que aprender a trabalhar com um meio termo entre essas duas formações. Questão de aprendizado contínuo, você tem que estar sempre aberto a aprender o que está sendo criado de conhecimento, para ter uma noção e ter um diferencial competitivo para ser o primeiro a aplicar isso dentro dos problemas de negócio. E dicas mais gerais, assim, é sempre manter o LinkedIn atualizado, o Lattes atualizado, ter um currículo em PDF de uma página também é muito importante. E, se possível, ter um portfólio, alguma coisa assim, para comprovar essas tuas habilidades. Isso é muito importante e pode evitar, muitas vezes, de te pedirem um teste de codificação, muitas vezes numa linguagem que você não tem muita afinidade. Então, é legal ter um portfólio para mostrar que você realmente já fez aquilo que você está dizendo que sabe fazer. E eu teria mais um videozinho aqui para mostrar para vocês, mas em função do tempo eu não vou passar. Então, eu queria agradecer a todos por terem prestado atenção nessa apresentação. Eu me deixo à disposição em poder aproximar qualquer um que esteja interessado em conhecer um pouco mais sobre as oportunidades que tem aberto aqui na região, principalmente no Instituto, no CIDIA, e deixo aberto a questionamentos. Então tá, Ricardo, muito obrigado pela tua palestra. Imagino que esteja me ouvindo agora, né? Vou parar de compartilhar minha tela para não ter problema. Estou ouvindo. Tá, tranquilo. Obrigado novamente, Ricardo, pela palestra. Fiquei bem feliz aí com o relato que tu deu para a gente, né? Dá para a gente entender um pouco do que tem de possibilidades aí mundo afora, né? Que nem tu deu aquele teu relato inicial, né? Que no início tu acostumado a fazer a pesquisa individual que tu estava desenvolvendo no teu doutorado, daí chegou o fim, tá? O que eu faço agora? E conseguiu correr atrás, encontrar oportunidades aí. E não qualquer oportunidade, né? Uma oportunidade que de fato está sendo, tu está conseguindo botar em prática aqueles conceitos que tu desenvolveu, aquelas habilidades que tu desenvolveu na tua formação, né? Isso eu fiquei bem feliz aí de ver isso. Eu acompanhei essa jornada, né? Para quem não sabe, o Ricardo e eu, a gente fez doutorado juntos, né? Então a gente é amigo aí de vários anos já, né?
e acompanhei essa jornada aí, na época acho que eu estava na Bélgica, na época que tu começou a trabalhar, né? Sim. E eu lembro que o que o Ricardo falou ali foi verdade, né? Nisso ele estava procurando alguma coisa assim que realmente fosse interessante e aquela coisa que a gente conhece, né? Nem sempre a gente tem oportunidades que entregam isso para nós. E ele conseguiu encontrar uma que foi super, super boa e está dando frutos aí para ele, né? E permite ele botar em prática. Então, isso é uma coisa que eu fico bem feliz de tu ter conseguido, de tu trazer esse relato para nós. Tá? Eu vou deixar a professora Patrícia, ela levantou a mão, eu vou deixar ela fazer uma pergunta. E enquanto isso, os demais ouvintes, fiquem à vontade aí para postar suas dúvidas aqui e a gente vai direcionando elas para o Ricardo. Patrícia? Então tá bom, muito obrigada. Então, Gabriel, obrigada ao Ricardo pela apresentação. Foi bastante interessante, eu acho que todo mundo ficou com muitos alunos ficaram com vontade de trabalhar aí na CIDIA com você. E eu estava vendo, né, Ricardo, sobre essas oportunidades de trabalhar e estava pensando sobre outras questões, né, outras formas de trabalhar em empresas que eu vi quando eu estive na França, em sanduíche, que é a questão de fazer estágio de sanduíche durante o doutorado numa empresa. Então, na França, é bastante comum o caso de um aluno que, no lugar dele fazer um sanduíche numa outra universidade, ele vai fazer numa empresa, num projeto de uma empresa, para ter esse lado mais de contato com a empresa, né? Porque lá na Europa, de experiência na empresa, né? Lá na Europa é mais comum que as empresas, os mercados sejam uma possibilidade de trabalho para doutores do que até mais o meio acadêmico. Bem poucos escolhem o meio acadêmico, né? Pelo menos na minha experiência com a França, eu percebi isso. E daí eu queria ver com você se existem essas oportunidades, se você conhece na empresa onde você trabalha ou em outras empresas. Eu não tenho conhecimento dentro da minha empresa e acredito que nas demais empresas aqui do Polo Digital de Manaus também não é um formato utilizado. Porém, esses institutos eles são muito dinâmicos e eu acredito que, dado uma necessidade, isso poderia ser possível, sim. O CIDIA, por exemplo, ele atua um pouco diferente. A parte técnica, nada é terceirizado hoje. Então, todo mundo que trabalha aqui acaba sendo contratado. Então, eu não sei se existiria algum impedimento por conta disso, por ser encarado talvez como um estágio, mas dado uma necessidade, eu acredito com 100% de certeza que isso seria discutido internamente. E outras coisas que me vieram agora também, Ricardo, é pós-doc, né? Então, assim, para um doutorando que está se formando, né? E ele não sabe se ele quer ir para o meio acadêmico ou ele quer, de repente, trabalhar numa empresa que faz pesquisa, como a CIDIA. Eu acho que um pós-doc na empresa seria bastante interessante para ter essa experiência e decidir, eu acho que seria uma outra questão. E já vou aproveitar e vou me dar com uma outra pergunta para ver se você sabe também de situações assim. Outra coisa que eu estou vendo mais são professores visitantes, então professores sêniores. Geralmente os americanos gostam bastante disso, né? Que no lugar de fazer uma missão de professor visitante, um sabático, né? Seria um pós-doc sênior, numa outra universidade, eles escolhem fazer numa empresa para também trazer toda esse conhecimento do processo, de como fazer as coisas serem mais levadas ao produto também, né? Ou até compartilhamento de experiências de pesquisa, também trazer isso para a academia. Daí eu queria saber se você sabe de experiências assim em Manaus. Dessa forma como que você descreveu,
Não, porque aqui muitas vezes não, normalmente a procura é daqui, de dentro do... Quando precisa de uma, digamos assim, uma consultoria mais sênior, geralmente esse movimento, ele parte dentro do instituto para fora, para o lado da universidade, procurando preencher algum gap de conhecimento dentro do instituto para resolver problemas de um determinado projeto. Então, o caminho inverso, eu realmente não tenho conhecimento disso dentro do instituto em que eu trabalho, mas eu sei, por exemplo, que agora para esse Health Data Lab, eles estavam precisando de vários perfis assim, com conhecimento sênior, eu diria, de pesquisador, e eles estavam abordando pesquisadores de renome, então isso estava sendo discutido. E eu acredito que esses pesquisadores não iriam largar a sua carreira de professor dentro da universidade de tantos anos para atender a demanda de um projeto de talvez 2 anos, 1 ano, mas eu sei que existe um formato sendo estudado para viabilizar isso dentro do Instituto. Mas, como eu falei, é do caminho, interesse do Instituto para com uma pessoa visando preencher um gap de um projeto. Eu acho que a gente não tem muito essa cultura, né? Eu acho grande maioria dos nossos colegas, inclusive eu, né? A gente tem às vezes mais de um postdoc e geralmente a gente não procura isso, né? A gente sempre procura na academia, a gente não sai da academia para as empresas. Eu acho que isso devagarinho, lá fora eu já vejo que está mudando, né? Muito, já não é mais assim há anos. Acredito que também essa mudança vai vir para o Brasil. E, bom, acho que é interessante, de repente, se pintar um aluno aqui no nosso grupo, né, Gabriel, interessado, de repente pode ser o início aí de um movimento. Muito obrigada, viu, Ricardo? Retorno a palavra para o Gabriel. Obrigado a você. Obrigado, Patrícia. Eu achei interessante essas perguntas, né? De fato, é o tipo de coisa que a gente levanta, né, volta e meia, para tentar fomentar essa parceria, essa aproximação de universidade e empresa, né? Universidade e Instituto de Pesquisa aqui, que também é diferente, né? Isso vai até, de repente, de encontro ali com o que o Ricardo falou e com o que o Felipe Moraes acaba de perguntar ali para nós. Ele perguntou assim, como que chegam as demandas ou ideias de projetos para vocês? Ou são vocês que trazem as ideias para a elaboração de novos projetos? E, além disso, ele perguntou também como que esses projetos são mantidos em relação à manutenção, evolução e ao apoio financeiro. Tá, então, acho que isso aí vai de encontro com o que tu estava falando, né, Ricardo? Parte de uma necessidade, eventualmente até uma necessidade que é mostrada como nova para a empresa, será que é isso? Sim. É uma pergunta que não tem uma única resposta. É um campo bem amplo de como um projeto é desenvolvido, como um projeto chega ao ponto de ser desenvolvido pelo CIDIA. Então, muitos projetos chegam a partir da Samsung, a maioria deles. Então, a Samsung tem necessidades e ela resolve, eu quero que vocês desenvolvam algo nessa linha e naquela linha. E o pessoal atua em cima desses projetos. Isso é uma possibilidade. Então, a empresa, o parceiro que vai investir o dinheiro de P&D no projeto, ele tem uma dor e ele quer que a gente atue em cima daquela dor. Esse é um caminho. Outro caminho, existe uma unidade chamada New Business Development, que são pessoas do lado do CIDIA, que atuam procurando parceiros que sejam com problemas dentro da empresa e que nós, eventualmente, possamos resolver. Então, eles são responsáveis por trazer demandas para dentro do Instituto, a gente faz avaliação, vê se é factível de resolver esse tipo de problema, aí é feita uma proposta técnica, acordada. Então, esse também é uma forma de desenvolver projetos. Então, a partir desse time de New Business Development que busca clientes, e é a camada entre clientes e clientes externos da Samsung e o CIDIA. E existe também, a partir do Manaus Tech Hub, nós temos várias
startups dentro do Manaus Tech Hub, e é muito frequente uma startup conseguir um aporte financeiro para desenvolver uma determinada solução numa área que eles não tenham expertise. Muitas vezes envolve, na verdade sempre envolve o desenvolvimento de algum artefato de software, e o Cydia acaba entrando então como um parceiro para fazer o desenvolvimento desse sistema. Então aqui já tem três frentes. E existe também uma outra frente, que é dentro do Instituto. Existem algumas rodadas de ideias, em que qualquer um pode ir lá e propor ideias de como desenvolver projetos. É feito um processo, como se fosse uma competição, com premiação, tudo, e as melhores ideias recebem aporte financeiro para ser desenvolvida, ou desenvolver uma POC, ou algo nesse sentido. Isso também é uma possibilidade. E nós temos algumas demandas de projetos internos que vêm da parte da gerência, né? Que, por exemplo, tem um projeto bem grande lá dentro do Instituto, que é para trabalhar com questão de Smart Cities e Smart Organizations, e a gente está chamando de Smart Building. Então, tem pessoal trabalhando com IoT, IA, para controlar, por exemplo, a climatização do prédio, pessoal trabalhando para controlar o elevador, integrando com todos os outros sistemas que já tem lá dentro. O Cydia também possui um serviço, aqui a gente chama rota, que são ônibus que coletam os funcionários, só que nem todo dia um funcionário vai trabalhar no prédio. Eu, por exemplo, essa semana eu trabalhei todos os dias de casa, não fui nem um dia para o prédio. Mas quando eu vou, então, tem que fazer um cálculo de rota, e isso tudo é muito dinâmico. Então, tem todo um ecossistema de projetos dentro do Instituto que visam, primeiramente, resolver problemas do Instituto, e depois isso, eventualmente, é produtizado, como no caso do InfoSaúde, que eu mencionei, o nosso sistema de reconhecimento facial, e assim por diante. Então, o leque de possibilidades para se ter um novo projeto é bem grande. Interessante. Acho que está respondida, né, Felipe, a tua pergunta. A gente tem, enfim, mais possibilidade de perguntas aqui. Eu vou fazer só mais uma, só para a gente não passar muito do tempo, tá? Que seria assim, bom, tu deu, Ricardo, uma fala ali sobre possibilidades, né, de colaboração e tal, quem tiver interesse em se candidatar a alguma vaga, ou conversar contigo para ver o que está fazendo e eventualmente contribuir, seria mandando um e-mail para ti, né? Então, como é que está a questão da tua equipe aí de possibilidades? Vocês estão contratando atualmente? Caso tenha algum aluno interessado, o que vocês estão buscando, só para eventualmente a gente conseguir encontrar alguém que tem um match? Sim, estamos contratando. No meu time em específico, que é o Mobile Innovation Lab, hoje eu tenho conhecimento de vagas de desenvolvimento, que não são vagas de desenvolvedores. Mas nesses novos times que eu mencionei ali, que é o Automation e o Health Data Lab, eles estão procurando pessoas com experiência em Machine Learning, dados estruturados, com uma boa base de estatística. Então, esse tipo de profissional tem várias posições em aberto para esse tipo de profissional. Tem também um profissional que está sendo bem requisitado. Quem sabe trabalhar com pesquisadores na área de biosinais. Eu sei que está tendo uma procura bem grande por profissionais nessa área, que é um projeto bem específico. O Cydia esse Health Data Lab, eles estão construindo um prédio. Nesse prédio vai ter piscina infinita, vai ter pista de corrida, academia, uma equipe de profissionais de saúde e uma equipe de cientistas de dados, em que o intuito desse projeto dados os wearables que a Samsung desenvolve. Esses wearables, eles possuem vários sensores, e a ideia é capturar dados desses sensores, trabalhar em cima desses dados, comparar dados com dados de sensores profissionais. Então, um trabalho
um trabalho de longo prazo dentro do Instituto e envolve essa aplicação aí para a saúde. Eu sei que tem parcerias com hospitais, com várias áreas da saúde. É um projeto bem amplo. E um exemplo de profissional que está sendo requisitado aí da área de computação é pessoas que saibam manipular dados estruturados. Eu vi uma pergunta aqui sobre a possibilidade de trabalho remoto. Eu ia comentar sobre isso e acabei esquecendo. Hoje em dia, eu estou trabalhando remoto, já faz mais de um ano, só que é trabalho remoto em Manaus. Raramente eu vou para a empresa, eu vou mais assim para visitar o pessoal mesmo. Mas hoje, por questões da lei da informática, existe a SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, que é quem regulamenta e fiscaliza a execução desses projetos. Existem algumas rúbricas lá que solicitam que os colaboradores trabalhem daqui. Então, existem alguns impedimentos hoje para possibilitar o full home office. Mas é um formato que está sendo testado com sucesso pela empresa e eu acho que é uma questão de tempo para permitir o home office de outros estados. Então, hoje não pode o full home office por conta dessas questões legais. Sim, perfeitamente. Bom, tu já viu a pergunta do Lincoln ali que eu ia ler na sequência. Não, pois é interessante, né? Porque realmente é um contexto que está mudando, né? Então, vale vamos pensar assim, é um bom atrativo aí, né, pro pessoal. Embora Manaus seja uma terra super legal, né, que eu acompanho aí tuas aventuras aí nessa terra diferente, né? Então eu fico com vontade de conhecer também, né? Tenho certeza que é um lugar super interessante. Mas realmente, né, abre possibilidades, né? A gente tem muitos alunos hoje, né, que estão trabalhando para outros estados, para outros países, tá? Sim. E é uma pergunta bem recorrente, né? Mas tranquilo, bom saber que vocês estão pensando em possibilidades. Eu vou fazer um comentário geral sobre a região. Muitas vezes a gente escuta... A gente vê Manaus muito o Amazonas e Manaus, né, de modo geral, muito na mídia por questões de queimadas, Covid, mas realmente as pessoas não têm, a maior parte das pessoas, assim como eu não tinha, a menor noção de como é a região norte e, em especial, Manaus. E eu posso dizer, assim, de modo geral, que é bem diferente da cultura que a gente está acostumado aí no sul, mas se você olhar pelo lado bom daqui, é um lugar, assim, de muito aprendizado, um lugar bom para se viver. Eu acho que é uma experiência de vida bem válida que certamente levaria para o resto da vida. Tem muitos lugares bonitos, contato com a natureza, a floresta aqui é um negócio indescritível. Se você não conhece, você não tem a menor noção de como é um lugar que vale a pena conhecer. E para quem está pensando em iniciar na carreira ou dar um upgrade na carreira, eu acho que os institutos, de modo geral, assim, são lugares muito bons para se trabalhar. Você tem tanto esse viés do lado acadêmico quanto do lado de mercado e você pode se direcionar ali dentro para impulsionar a tua carreira para o mercado de trabalho, para empreender. Então, é um ambiente que dá muito mais liberdade, diferente do ambiente de fábrica de software tradicional. Exatamente. E até uma outra coisa que me permite que eu vou adicionar é que a região ela é beneficiada pela Zona Franca, né? Então essa Zona Franca faz surgir muita oportunidade que a maior parte dos outros lugares do Brasil não tem, né? Então um dos motivos de ter esse instituto lá é justamente pela Zona Franca, eu imagino, né, Ricardo? Sim. Existem vários institutos, vários incentivos fiscais aqui. Por exemplo, quem produz bens de informática, por exemplo, pode investir até um determinado percentual do faturamento, que viraria imposto, em ações de P&D.
Então, por isso que muitas empresas acabam se instalando aqui, desenvolvendo seus produtos aqui, porque pode gozar desse tipo de benefício, além de algumas outras isenções. A questão de eletroeletrônicos é muito forte aqui também, por conta de isenções. A Samsung mesmo, ela tinha ela produzia alguns itens em São Paulo, ela mudou toda a planta para cá por conta de algumas mudanças nos incentivos que acabaram deixando São Paulo menos interessante, ela acabou, então, migrando tudo para cá. E existem várias empresas aí do Sul que têm unidades aqui também, por exemplo, a Positivo é de Curitiba, e a Positivo também tem Positivo Educacional aqui em Manaus, que eu sei, a gente já fez projetos junto com eles. E, além disso, existem incentivos para fabricação na parte industrial, de modo geral, fabricação de veículos, motocicletas, bicicletas. Então, isso tudo traz consigo um monte de oportunidades junto, e essas oportunidades precisam de profissionais, e a região não dá conta de atender toda essa demanda. Manaus hoje tem aproximadamente 2.200.000 habitantes, e, de modo geral, em todas as fábricas, institutos e empresas que eu conheço, existe falta de profissionais, e o meio de encontrar esses profissionais normalmente é buscando fora. No CIDIA nós temos pessoas de, acho que praticamente todos os estados, tem pessoas de vários países, tem da América Latina, tem Cuba, tem Paquistão, tem Índia. Então, conheço pessoas de todo mundo, não só a partir do CIDIA, mas no polo industrial, de modo geral, acaba trazendo esses profissionais de fora para dar conta da demanda. Perfeito. Então tá, Ricardo, acho que a gente está chegando agora pertinho já das 7h30, então gostaria de encerrar esse nosso encontro, agradecendo mais uma vez aí a tua presença. Espero que a gente possa estreitar as relações aí e dessas possibilidades de colaboração que a gente tem aí. E fica aqui o recado para todo mundo, tá, pessoal que está assistindo o vídeo agora, ou mesmo depois, através da gravação. Pensa em possibilidades, tá? Caso vocês tenham interesse em conversar com o Ricardo sobre as pesquisas que ele falou, sobre a pesquisa que ele vem desenvolvendo, não deixem de entrar em contato com ele, tá? Caso vocês não consigam encontrar o contato dele de alguma forma, perguntem para nós, que a gente pode passar também, e assim a gente, né, consegue dar um step ahead nesse sentido, tá? Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pela parceria, desejo aí uma boa noite para ti, até uma próxima oportunidade da gente se encontrar novamente, então. Uma boa noite. Então, obrigado pela oportunidade, Gabriel, e estou à disposição para quem quiser conversar comigo. É só procurar pelo meu nome, Ricardo Grunitz, que não vão achar outro. Não vou achar outro, é verdade, eu ia dizer isso. Boa noite a todos. Obrigado, Ricardo. Boa noite. Obrigada, pessoal.